Ok, gente, seja todo mundo bem-vindo mais uma vez. Olha, para quem esteja vendo esse vídeo e não seja, né, dessa turma, desse módulo, enfim e tal, vai ter a experiência agora de conhecer um bonito texto, obrigado aí, um texto interessante e uma proposição de uma reflexão interessante. E eu diria para vocês assim, que ao longo da formação de vocês, como é que eu digo melhor? Não ao longo da formação, vamos dizer, ao longo da vida de vocês vão ser chamados em diferentes circunstâncias a aparecer, né, a se apresentar. Quem é essa pessoa que está aqui? E a bagagem cultural, o repertório de saberes, enfim, o saber fazer, o conseguir compreender, ou o conteúdo propriamente dito, vocês vão usar ou não conforme a capacidade de recuperar ou o que vocês tenham aprendido. Em outras palavras, vocês vão ser cobrados, quer saibam, quer não saibam que estão sendo cobrados, em relação a esse tempo em que vocês estão voltados para os estudos. Então, nós lemos uma série de contos aqui, vocês têm a oportunidade de ler esse conto na íntegra agora durante as férias, está aí, estão postados os títulos e tal. Nós lemos teatro grego, vocês puderam ler textos relacionados com a história do Brasil. Então, pensando o mais imediato e pensando o mais amplo, vou dizer assim. Quando vocês forem fazer uma produção de texto, onde é que vocês vão buscar o repertório cultural, a bagagem cultural, o conhecimento, o conteúdo para poder escrever um texto bem escrito, com coerência, com densidade de informação, em que vocês se apresentem como alguém que tem algo a dizer? Do que vocês estudaram ao longo da formação de vocês, entenderam? Então não é uma coisa para simplesmente olhar, fiz a nota, tchau e abandona. Esse texto que vocês vão agora poder conhecer, eu recomendo fortemente que vocês busquem ler todos. Ele tem umas 4 páginas. Eu coloquei aqui algumas partes e enumerei essas partes, porque ele vai fazer parte dessa atividade escolar para fins de nota, de exercício e tal, faz parte. A vida escolar também é burocracia. Mas vão além. Mesmo que você não faça parte desse grupo para o qual eu estou dando aula agora ao vivo, ao ler esse texto, você pode pensar: o que é ser brasileiro? Quais são os traços da brasilidade que eu posso eventualmente dizer isso não é bom? Precisamos mudar nossa mentalidade, precisamos mudar nossa cultura e adquirir uma outra forma de ser brasileiro. Então, é esse tipo de provocação que o texto que eu vou mostrar agora para vocês promove esse tipo de provocação. O que é ser brasileiro? Como é que é o Brasil? É um discurso de interpretação da biografia do Brasil, tá? Então eu vou compartilhar agora a tela com vocês e vou dizer uma última coisa. Para quem esteja aí agora fazendo café, assando um pão, por favor, pare, desliga o fogo e ouça. Existem certas leituras que nós fazemos que podem nos ajudar para uma série de temas. Por exemplo, O Gato Preto, aquele conto lá de Edgar Allan Poe. Olha, o que você for pensar de questão de ética no trato com os animais, de ética no relacionamento interpessoal, enfim, agora não estou conseguindo dizer mais uma série de temas que lá na aula sobre o Gato Preto eu conseguia dizer, você pode trazer como um exemplo literário para introduzir o seu texto, para concluir o seu texto, para dar o tom do texto, certo? Esse conto que é uma referência, que é um conto considerado clássico na literatura, certo? Então, a qualquer momento que vocês forem ser chamados sobre relação do estudante com o professor, você pode trazer esse texto, essas reflexões de Lilia Schwartz e da colega autora do livro, que eu vou mostrar já já. A qualquer momento que vocês forem tratar de relacionamento do trabalhador com o empregado e da própria relação nossa com o trabalho, vocês podem trazer esse texto de Lilia Schwartz. A questão do empenho, enfim, muitos temas podem ser suscitados por essas reflexões que eu vou apresentar agora. Eu vou fazer uma leitura em que eu vou simular a resolução da atividade e linearmente passar pelos fragmentos que eu trouxe para vocês, e com isso nós vamos encerrar aqui essa gravação, certo? Então vamos lá.
Recomendo a vocês esse livro, Brasil, uma biografia. Estou começando a ler. Meu diretor, a tela aí está direitinho. Ah, sim, professor. Então, a tarefa é a seguinte, 2 pontos, vamos lá. Dados os fragmentos seguintes do livro, atividade avaliativa final. Dados os fragmentos seguintes do livro Brasil, uma biografia, de autoria de Lila Schwartz e Heloísa M. Sterling. Copie 10 períodos. Agora você vai copiar os 10 períodos. Para ficar bem claro, de um trecho a um outro trecho que termina por um ponto. Você vai copiar. E vai identificar 2 termos em cada um deles. Certo? 2 termos. Além disso, escolha uma das características do Brasil, dentre as apontadas pelas autoras, para abordar em um parágrafo. Você vai escrever só um parágrafo, com seu ponto de vista sobre essa mesma característica. Seu parágrafo deve responder ao seguinte: sendo uma realidade o que as autoras dizem, é bom para o Brasil cultivar a característica escolhida por você? Então você vai dizer, olha, Lila Schwartz, como é o nome da coautora aqui, da autora, né? Heloísa Sterling, dizem que o Brasil tem tal característica. Essa característica deve ser cultivada ou ela não deve ser cultivada. Meu diretor entendeu? Entendi sim, professor. Ok? Obviamente você vai escolher 10 períodos, certamente essa característica vai estar em um desses períodos que você escolheu, né? Você fez a análise, decodificou, agora você vai escrever um parágrafozinho, certo? Os termos a serem identificados são sujeito, predicado, aposto, adjunto adverbial, adjuntado nominal, complemento verbal, complemento nominal, predicativo do sujeito. Isso para evitar que alguém marque substantivo, verbo. Não. É a função. Você pode até marcar um substantivo. Mas qual é a função que esse substantivo desempenha? É uma função de sujeito? É uma função de aposto? É uma função de. Enfim, por aí vai. Certo? A capa do livro. Eu queria perguntar a vocês. Isso aí é o início da concretagem do Senado Federal. O que vocês notam nessa foto? Brasil, uma biografia. Lila M. Schwartz e Heloísa M. Sterling. Companhia das Letras. O que vocês notam nessa foto, hein? Meu avô trabalhou na construção de Brasília, lá teve um problema cardíaco, voltou para casa inutilizado, tadinho. E minha família, minhas tias e minha avó conviveram com os últimos dias dele, ele acamado. Acabou morrendo. Ele saiu do Ceará para trabalhar lá. Então, gente, o que vocês notam aí nessa foto? Digam aí no chat uma coisa que pode chamar a atenção de vocês, que chama a minha atenção. Vocês vejam que esses trabalhadores não estão com qualquer tipo de proteção, de EPI, equipamento de proteção individual. Estão vendo isso? Professor, até as condições com que eles estão trabalhando, né? Não é? Não tem, rapaz. Tem Parece nenhum EPC. bota e não estão com capacete e não estão, que para mim é o mais grave aí, não estão com o colete, né? Não estão presos. Se cair, morre, né? É uma tristeza. O próprio EPC, que é o equipamento comunitário para as pessoas todas ficarem protegidas, não tem. Tem nenhum pessoal. Pois é. Foi assim que Brasília foi construída, né? Pelo que a gente está vendo. Então, trechos de introdução ou o Brasil fica bem perto daqui. Elas chamaram assim a introdução do livro delas, entendeu? Introdução ou o Brasil fica bem perto daqui. E eu peguei aqui alguns fragmentos que, para mim, me falaram alguma coisa, e vejam aí se esses fragmentos falam a vocês também. Procurem características do Brasil que vocês entendem que deve ser cultivado, ou que vocês entendem que não é para ser cultivado, para vocês escreverem um parágrafo, certo? Então elas dizem assim: de tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de representação nacional. De um lado, aí aqui é o sujeito, olha, sobre o que elas estão falando. A mistura se consolidou a partir de práticas violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências na realidade nacional. Diferente da ideia de harmonia,
porque já teve essa tese de que no Brasil tudo era harmônico, que aqui era tudo paz, né? Diferente da ideia de harmonia, por aqui a mistura foi matéria de arbítrio. Então, houve a arbitrar é você determinar, dizer é para ser assim e acabou, entendeu? Ela quem? Essa mistura, né? Então, aí eu tenho o sujeito, mais uma vez, ela é resultado da compra. Compra do quê? Compra é um nome, né? É um substantivo, a compra. A compra de quê? De africanos. Então, esse de africanos completa a compra. Pode ser um termo aí que vocês marquem, certo? Que vieram para cá obrigados e em número superior ao dos que foram levados a outras localidades. O Brasil recebeu 40% dos africanos que compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, obrigados, coagidos, né, deixaram seu continente para trabalhar. Trabalhar onde? O onde de um verbo é um adjunto adverbial. O quando, entendeu? São circunstâncias da ação verbal. Trabalhar onde? Nas colônias. Então, essas nas colônias agrícolas da América Portuguesa é um adjunto adverbial de trabalhar. Sob regime de escravidão, num total, gente, é muita gente, olha, 3,8 milhões de imigrantes vieram para cá, tá? Então, hoje, com 60% de sua população composta de pardos e negros, o Brasil pode ser considerado o segundo mais populoso país africano, depois da Nigéria. Além do mais, e a despeito dos números controversos, estima-se que em 1500, quando o Brasil, né, foi ocupado, né, a população nativa girasse em torno de 1.800.000 e que o encontro com os europeus teria dizimado 25% ou até 95% da população. Diga aí, gente. Então, o que se estima é que no Brasil, aqui nessa região em que nós vivemos, havia 1.800.000 pessoas. Não, de 1 milhão a 8 milhões. O número é bem elástico, né? De 1 milhão a 8 milhões. E teria morrido aí de 25% a 95%. De outro lado, no entanto, olhe, dizimado. Então, o que dizima algo. O que é dizimar? Dizimar é matar violentamente, é destruir, é acabar, entendeu? Então, aqui o que dizima algo. Entre 25% e 95%, completa o verbo dizimar. De outro lado, no entanto, é inegável que essa mesma mescla, sem igual, gerou uma sociedade definida por uniões, ritmos, artes, esportes, aromas, culinária e literaturas mistas. Então, olhe, em 1 e 2, você tem o Brasil marcado por uma violência de escravidão, de mortandade, índio morrendo, escravos não, pessoas trazidas da Europa para serem submetidas à condição de escravas, certo? E, de outro lado, a gente tem um Brasil que acabou tendo união de ritmos, artes, esportes, aromas, culinárias, enfim. Que característica você escolhe para você comentar? Essas características devem ser cultivadas ou devem ser apagadas, devem ser mudadas, tá? Talvez por isso, a alma do Brasil. Então, talvez seja. Então, talvez aqui é a dúvida, é a possibilidade do verbo. Então, esse talvez é um adjunto adverbial. Talvez, por isso, a alma do Brasil seja crivada de cores. Nossos vários rostos, nossas diferenciadas feições, nossas muitas maneiras de pensar e sentir o país comprovam a mescla profunda que deu origem a novas culturas, porque híbridas de tantas experiências. Então, isso é o Brasil, não é? Uma mistura imensa. Parece que é assim. Em outros países, preservou-se o modo de ser da colônia, preservou-se, vamos dizer, o modo de ser inglês nos Estados Unidos e o modo de ser negro, de alguma forma, ficou ali só entre os negros. Não houve essa mistura, entendeu? E parece, pelo que eu estou lendo aqui, que no Brasil nasce uma coisa nova mesmo. Mesmo quem tem a pele branca e se considere branco, tem algo de mistura de índio e de negro em si. E mesmo quem tem a pele negra ou marrom, se considere pardo, ou seja como for,
tem algo também desse branco, enfim, uma mistura. É essa a ideia, tá? Diversidade cultural expressa no sentido único do termo e, quiçá, uma das grandes realidades do país, totalmente marcado e condicionado pela separação, mas também pela mistura que resulta desse processo longo de mestiçagem. Então, nós vimos aí 1, 2 e 3. O Brasil nasce tratando o trabalho como sendo uma coisa para pessoas que são obrigadas a fazer. É legítimo a gente cultivar isso? Ou o trabalho é uma coisa digna, que eleva, que faz bem? Entendem? Outra coisa, nós nascemos com o branco europeu matando quem aqui estava. É legítimo cultivar essa violência ou tem de ser mudada? É legítimo continuar dizendo que é para proliferar arma, que é para matar mesmo, que é para agredir? Ou deve-se buscar a construção de uma cultura de paz? Entendem? Outra, o Brasil nasce com mestiçagem, mistura, ritmos, cores, sabores, modos de ser, nasce um ser novo, o brasileiro. A gente tem de cultivar isso ou a gente tem de mudar e dizer que tem uma cultura superior, que tem uma forma melhor de ser? É isso que eu estou tentando provocar vocês a refletir, certo? Existem ainda outras facetas que fazem parte da cara e da expressão do país. Sarcástico, Lima Barreto termina seu texto, no início da introdução tem um texto de Lima Barreto, tá? Sarcástico, Lima Barreto termina seu texto em tom de desabafo. Tenazmente, ou seja, de modo até teimoso, né? Teimosamente. Tenazmente ficamos a viver esperando. Esperando o quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois. Quem sabe se a sorte grande ou o tesouro descoberto no quintal. Então, parece que tem um traço no brasileiro de esperar pelo milagre. É legítimo a gente cultivar isso? É legítimo a gente pensar que alguém vai fazer por nós, que o sobrenatural vai agir? Ou a gente é que tem de construir uma cidade melhor, um país melhor, uma vida melhor, uma família melhor? É essa mania nacional de procurar pelo milagre do dia, pelo imprevisto salvador, que o historiador Sérgio Buarque de Holanda aqui, olha, é um aposto a historiador. É um termo que vem para esclarecer um nome e que pode ser trocado por esse nome. Vamos testar? Essa mania nacional de procurar pelo milagre do dia, pelo imprevisto salvador, que Sérgio Buarque de Holanda, entendeu, turma? Eu posso trocar o historiador por Sérgio Buarque. Eu posso trocar um pelo outro, eu posso eliminar um ou outro e o período fica ok. Isso aí é a função do aposto. Que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu clássico livro Raízes do Brasil, de 1936, chama de bovorismo. Aliás, a palavra foi usada pelo literato carioca a partir do mesmo conceito, desfaz nosso vício de estrangeirismo e tudo copiar como se fosse matéria-prima nossa. Já Buarque de Holanda afirma que o conceito se refere a um invencível desencanto em face de nossas condições reais. Então, olha, a palavra aqui, ela não pratica a ação de usar. Ela é usada. Esse pelo literato é o agente da passiva. Esse verbo aqui, usar, ele está na voz passiva. Foi usado. A palavra não pratica. Se fosse na ativa, seria o literato carioca, que é Lima Barreto, viu? O literato carioca, Lima Barreto, usou a palavra. Agora não, as autoras, Lília e Heloísa aqui, elas optaram por colocar a voz passiva. A palavra foi usada. Então, nesse caso, a voz passiva aqui tem um agente que pratica a ação. O agente que pratica a ação aqui é pelo literato carioca. Isso é um agente da passiva. Obviamente que eu estou falando de tudo indo bastante rápido, porque isso aqui é uma revisão e a gente já estudou isso em 15 aulas e tem umas 100 aulas em que vocês podem rever isso no canal do professor Ciro Soares dos Santos, certo? Então, aliás, a palavra qual? Bovorismo, vocês vão entender melhor já já. A palavra bovorismo, que é usada por Sérgio Buarque de Holanda, também foi usada por Lima Barreto.
Em que sentido? No sentido de que o Brasil só quer as coisas do exterior. É legítimo a gente só valorizar o que é de fora? Entendem? É legítimo a gente não valorizar a castanha da gente, o caju da gente, a paisagem da gente e achar que só o que é lá de fora é bonito? Entendem? A beleza também, né, em nós. Então, aliás, a palavra foi usada pelo literato carioca, que é Lima Barreto. Quem não recuperou, recupera agora. Lima Barreto é o literato carioca. Que a partir do mesmo conceito desfaz nosso vício de estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? E de tudo copiar como se fosse matéria-prima nossa. É copiar tudo que é de fora, né? Já Buarque de Holanda afirma que o conceito se refere a um invencível desencanto em face de nossas condições reais. O termo tem origem na famosa personagem de Madame Bovary, criada por Gustave Flaubert. Então, olhe, por Gustave Flaubert, pratica a ação de criar Madame Bovary. Então, aqui, por Gustave Flaubert, eu tenho um agente da passiva outra vez. E define justamente essa alteração do sentido da realidade, quando uma pessoa se considera outra, que não é. O estado psicológico geraria uma insatisfação crônica. Olha aí. Geraria uma insatisfação crônica, produzida pelo contraste entre ilusões e aspirações, e, sobretudo, pela contínua desproporção diante da realidade. Imagine-se, contudo, o mesmo fenômeno passado do indivíduo para toda uma comunidade, que se concebe sempre diferente do que é, ou aguarda que um inesperado altere a danada da realidade. Sérgio Buarque de Holanda e Barreto, para eles, né, segundo Holanda e Barreto, brasileiros teriam um quê de Bovary. Então, gente, os fragmentos continuam. Vocês vão poder escolher 10 períodos. Nesses 10 períodos, vocês vão identificar 2 termos, tipo aqui como eu fui fazendo, um agente da passiva, um complemento verbal, um sujeito, predicado, e vocês vão escolher uma dessas características. Por exemplo, o bovorismo. O bovorismo como sendo esse sentimento de Madame Bovary. Entenderam bovorismo? Bovary? Então, esse sentimento que essa personagem experimenta de um desencanto diante da realidade, e esse sentimento que essa personagem sente de pensar que ela é uma coisa que ela realmente não é. Então, eu olho para vocês agora e pergunto: devemos cultivar essa coisa de olhar para a realidade, ver que a gente poderia ser muito mais, a gente já é urbanizado, já é industrializado, a gente é criativo, a gente é animado, a gente sabe fazer coisas grandiosas e, ao mesmo tempo, as potencialidades da gente não se convertem em inclusão social, em superação do racismo, superação da desigualdade socioeconômica que mata tantas pessoas. Então, como é que vocês ficam diante dessas características do Brasil? Entendem? É esse exercício que vocês vão fazer. Meu diretor, tem alguma dúvida aí no chat? Até o presente momento, não, professor. Tem não, né? Turma, vocês estão acompanhando esse raciocínio? Estão conseguindo entender? Elas estão falando do que é ser brasileiro. Então, o que eu quero dizer é que esse é um texto para vocês estudarem e reestudarem, e a depender do tema que vocês sejam chamados a se pronunciar, ou falando ou escrevendo, vocês podem trazer isso. Olha, Sérgio Buarque de Holanda trata do bovorismo como uma característica do brasileiro, tal. Entendeu? Deu para entender? Ou então Lília Schwarz e Heloísa Schwarz trazem o brasileiro como sendo assim. Entenderam? Em Brasil, uma biografia. É esse exercício que é para vocês se acostumarem a fazer. Vou ler mais um fragmento e encerrar, certo? Entre o que se é e o que se acredita ser, já fomos quase tudo na vida. Esse quase tudo agora vem um aposto aqui esclarecendo o que é esse quase tudo, olha. Brancos, negros, mulatos, incultos, europeus, norte-americanos e BRICS. Gênero de deslocamento tropical do famoso ser ou não ser. No Brasil, não ser é ser. Ou então, nas palavras de Paulo Emílio Salles Gomes, essa seria a penosa construção de nós mesmos, que se desenvolve na dialética, numa troca, né, de contraditória, rarefeita entre o não ser e o ser outro. O Brasil está sempre em busca de saber quem ele é, está sempre em busca
de sua identidade, né? Talvez por isso preferimos nos aferrar, ou seja, nos abraçar com muita força. Igualmente, esse igualmente é o modo de se aferrar. Então, é um adjunto adverbial aqui da circunstância do verbo. Igualmente, a ideia de que a plasticidade e a espontaneidade faria parte de nossas práticas e formaria um ethos nacional. A concordar com esse bordão o quê? Esse pensamento de que a gente improvisa e dá certo, né? Seríamos o país do improviso, que dá certo. E também por aí se explicaria o provérbio que mal esconde a certeza, Deus é brasileiro. E dá-lhe mandinga toda sorte de promessas, preces, rezas, que, mais uma vez aqui a ideia de frequência, né? Mais uma circunstância do verbo. Misturam crenças na hora de apostar no milagre. Então você tem uma mistura imensa aí, o camarada vai para a reza, mas procura uma cartomante e também participa ali de dar uma galinha preta para um despacho. Tem uma mistura aí religiosa também no Brasil, mas que Heloísa Helena está trazendo para mostrar essa característica de pensar que o sobrenatural vai resolver nossos problemas. Vai o sobrenatural resolver o problema de falta de espaços de lazer na sua cidade? Vai o sobrenatural resolver a questão de falta de saneamento na sua cidade? Vai o sobrenatural resolver a destruição da paisagem, da beleza natural da sua cidade? Essa é a pergunta. Vai o sobrenatural resolver, sei lá o que mais? Entendem? O bovorismo nacional faz par com outra característica que tem nos definindo enquanto nacionalidade, o familismo, ou o costume arraigado de transformar questões públicas em questões privadas. Entre nós, o bom político é um familiar, poucas vezes chamado pelo sobrenome, já que é mais conhecido pelo primeiro nome ou por um apelido. Dilma, Jango, Juscelino, Lula, Getúlio. Então, gente, é legítimo a gente cultivar e continuar mantendo, de geração a geração, essa coisa de tratar o que é público como se fosse da família. Entendeu? Colocar em cargo público o primo incompetente, o sobrinho, só para ganhar o dinheiro, só para ter uma posição de mando. Segundo as autoras Heloísa e Lilia Schwartz, esse nosso hábito de não chamar Dilma Rousseff, não chamar Jânio Quadros, não chamar Juscelino Kubitschek, não chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio da Silva, chamar Lula, Getúlio, Dilma, tem a ver com familismo. Aí não é por coincidência que os generais da ditadura eram chamados pelo sobrenome, porque eles eram justamente para quebrar essa ordem aí de coisas, né? Conforme propôs Sérgio Buarque de Holanda, o país foi sempre marcado, olha, pela precedência dos afetos e do imediatismo emocional sobre a impessoalidade dos princípios. Então é legítimo a gente continuar mantendo isso pela emoção, pela empolgação, ao invés de ser por princípio, por raciocínio, por reflexão. Essa é a questão que eu quero que vocês desenvolvam, que vocês reflitam sobre, escrevendo um parágrafo. Tá certo? Tem sido assim desde a chegada das caravelas de Cabral. Para uns, breve paraíso. O cara vem aqui só para usufruir, enricar e ir embora. Para outros, o inferno sem fim. Tinha gente que era punida. Qual era a punição? Vir para o Brasil. Você escolhe levar chibatada na praça em Portugal ou ficar um mês no Brasil. Aí a pessoa dizia, me manda para o Brasil, entendeu? Para outros, uma espécie de purgatório na Terra. Essa história continua atual, apesar de inscrita e desenhada no passado. E por aí vai, certo? Já vou terminar com essa parte. Afinal, já nos idos 1630, Frei Vicente do Salvador, um franciscano, que se tornou provavelmente nosso primeiro historiador, escreveu um belo opúsculo ao qual chamou História do Brasil. O nome do país nem ao menos se escrevia com S. E o frade já concluía, é legítimo a gente continuar mantendo isso aqui, olha, há 500 anos,
Nenhum homem nesta terra é repúblico, ou seja, está preocupado com a coisa pública. Nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. É legítimo a gente continuar elegendo, endossando, parabenizando e batendo palma e correndo atrás de grupos familiares que estão no poder só pensando neles mesmos? Nada contra uma família que se dedica à política. Mas esses homens que estão no poder, eles estão pensando em algo para o bem comum? Eles estão fazendo algo que seja útil para gerações futuras? Ou esse grupo familiar que está no poder, um pai botando o filho botando o primo e o tio e todo mundo ali, estão fazendo alguma coisa pela coletividade, pelo um bem maior, cada um na sua esfera, na esfera municipal, cuidando da cidade, cuidando da educação das crianças, cuidando das praças, cuidando do saneamento. Na esfera estadual, cuidando da polícia, cuidando da educação de ensino médio. Na escola federal, cuidando das universidades, cuidando da relação do país com o exterior, cuidando da política econômica. É legítimo a gente repetir isso há 500 anos. Nenhum homem nesta terra, diz Frei Vicente Salvador, é repúblico, ou seja, tem um espírito republicano, pensa na coisa pública, nem zela ou trata do bem comum, senão do bem particular. E tem gente besta que fica aplaudindo quem só pensa em si e na meia dúzia daqueles que estão ao redor. Então é isso, gente. Essa é a tarefa final, essa é a reflexão que vocês vão fazer. Cultivar ou não alguma dessas características, tem mais características, os fragmentos continuam, a atividade está postada e vocês vão lá copiar 10 itens, 10 períodos, identificar 2 termos e escrever esse parágrafozinho de reflexão sobre essa característica do brasileiro, que vocês vão dizer se é para ser cultivada ou não, certo? Eu vou parar nossa gravação. Alguém gostaria de comentar ou perguntar algo? Alguma resposta aí no chat, meu diretor? Estou olhando. Até o presente momento não, professor. Ok, beleza.